O Menhua começa com o nosso prota acordando ouvindo pessoas pedindo para sair dali. Ele vê pessoas desesperadas gritando, e se pergunta quem são elas. O prota olha para baixo, e vê uma luz no chão. Ele olha para cima e se pergunta o que ele está fazendo ali. De repente uma deusa aparece, e o povo fica mais desesperado pois vê que tem monstros em volta deles. Algumas pessoas falam que isso tudo deve ser falso e deve ter uma câmera escondida em algum lugar. O prota se pergunta o que está acontecendo, pois ele estava em casa até agora há pouco. Vemos um flashback do prota comendo com alguém. De repente o celular dele toca, ele pega o celular, e vê que é um convite para um jogo. Ele achava que isso era algum jogo novo, e acaba aceitando. O prota raciocina que isso é a última coisa de que ele se lembra. Fora isso ele não se lembra de mais nada. Enquanto isso o povo tá muito desesperado gritando. Um rapaz fala para todos que todos ali parecem estar na mesma situação e ninguém se lembra de nada. O rapaz toca no prota e pergunta do que ele se lembra. O prota responde que não se lembra de nada, e ele percebe que o contato com as outras pessoas é real. Então isso não é sonho nem alucinação. Além disso ele não sentiu nada muito diferente do normal. De repente a deusa reage. Ela recebe a todos e agradece por eles terem aceitado o convite. A deusa diz que eles foram os heróis escolhidos para salvarem esse continente em desgraça. Porém, nem todos eles poderão ir para o continente. Só um pequeno número de pessoas que passar no tutorial vai poder ir para o continente. Aqueles que merecerem ir para o continente serão os sobreviventes. E só os sobreviventes. A deusa explica que o lugar que eles estão é chamado de ponto de partida. Eles podem pensar nisso como a sala de espera. Vários itens necessários para a sobrevivência são encontrados ali, além de várias armas. Nesse mundo eles podem conseguir classes especiais e algumas pessoas também terão suas próprias características. Todas as coisas são divididas em 4 níveis: comum, raro, heróico e lendário. Agora eles ficaram com essas armas de nível comum. De repente o prota ouve algo acima dele. Ao olhar, ele percebe que a parede está sendo quebrada. A deusa fala que todos eles vieram de diferentes lugares e têm diferentes personalidades. Esse lugar foi projetado para maximizar as individualidades deles e ajudarem a eles evoluírem. Ela diz que eles vão entender o que ela está falando se eles dizerem janela de status. Ouvindo isso o prota fala janela de status. A janela de status dele abre, e ele se pergunta se 10 de força e 11 de resistência é bom. Mas ele vê que recebeu uma característica única. Ele toca para saber qual habilidade ele ganhou. E vemos que o prota ganhou a habilidade Olho da Mente Rank Heróico, que permite ele ver os status dele assim como dos outros, além de ver a taxa de talento secreto dos outros. Assim ele vê a janela de status de todo mundo. O prota percebe que tem a opção Revisão Geral, e ele lê algo que o deixa assustado. O jogador Likio tem talentos de nível mais baixo, não importa o quanto se esforce, você não conseguirá passar do nível 3, quase todos os seus números são irrecuperáveis, mas não se preocupe, sua inteligência e magia são boas, mas, bem, você não precisa brandir uma espada nem nada assim, afinal de contas o resultado já será bem óbvio. Talentos de nível mais baixo. Números são irrecuperáveis, afinal de contas, o resultado já será bem óbvio. O prota fica indignado, e questiona se eles acham mesmo que ele vai morrer assim. Os monstros quebram a parede, e enquanto isso a deusa os deseja boa sorte. As pessoas desesperadas começam a correr. No meio disso um homem manda eles pegarem suas armas. O homem pergunta se eles não viram a janela de status flutuando diante os rostos deles, então é para eles pegarem logo suas armas. Vendo esse homem o prota abre a janela de status dele, e vê que o homem tem 30 de resistência. Em pensamento o prota fala que achou seu escudo de carne. Ele se aproxima do homem, e diz pro homem assumir a liderança pois ele vai ajudar o homem. O homem pergunta se ele quer mesmo lutar, e o prota responde que sim, eles não podem ficar parados assim, eles precisam fazer alguma coisa. O homem fica contente pelo prota fazer isso, mas de repente os dois percebem algo. Um monstro chega perto de atacar o homem, mas o prota ataca o monstro. O prota fala que se o homem ficar parado ali ele vai morrer. Se ele não quiser morrer é melhor correr muito. O prota vê que o homem o seguiu. E ele comemora internamente pois ele tem um escudo de carne por enquanto. Mais monstros parecem,
mas o prota já mata um rapidamente. Outro monstro surge para atacar o prota por trás, porém o homem salva o prota. Ele pergunta se o prota está bem. O prota agradece, e em seu pensamento ele fala que o homem é útil mesmo. Eles correm, e veem a saída. O prota celebra porque ele vai conseguir sair, mas de repente ele ouve alguém pedindo ajuda. Ao olhar o prota vê uma pessoa cercada por monstros. O prota fecha o punho, e corre em direção à pessoa, mas em vez de ajudar ele pega 2 sacos de suprimento que a pessoa tinha. Enquanto se afasta da pessoa, o prota pensa que isso era o que ele queria desde o começo. O homem chama o prota, mas ele entende a decisão do prota, e corre para sair dali também. A pessoa fica para trás e é devorada pelos monstros. Enquanto corre o prota pensa que sente muito. Não, ele pensa que deveria ser grato à pessoa, já que ele conseguiu sobreviver graças à pessoa. A cena segue para eles dentro de um lugar. O homem pergunta pro prota o que eles devem fazer a partir de agora. O prota fala que primeiro eles devem descobrir que tipo de lugar é esse. E ele diz para o homem: imagina que ele está em um jogo agora. O prota pergunta o que se precisa fazer em um jogo. O prota mesmo responde que você precisa subir de nível. Esse é provavelmente um sistema onde você pode aumentar seus atributos se matar monstros e obter uma classe enquanto continua a lutar com eles. O prota fala que pode ser difícil, mas você precisa ficar mais forte primeiro. Felizmente eles têm tanto uma arma quanto um escudo, fora que eles também têm água e mantimentos. Em comparação aos outros, eles estão em um estado levemente melhor. Eles percebem o monstro olhando para eles, mas o prota se pergunta por que o monstro não está atacando. Ele usa o olho da mente no monstro, e descobre que o monstro não enxerga bem. O prota manda o homem fazer silêncio, e golpeia o monstro com a lança. Ele golpeia e golpeia, e enfim consegue matar o monstro. Você ganhou 1 ponto de força. Enquanto o prota tá feliz por confirmar que eles ganham experiência por matar os monstros, o homem tá impressionado. O prota percebe isso, e fala que se ele pode fazer, o homem também consegue. Não, o homem consegue ainda melhor do que ele. Afinal de contas, você tem 30 pontos de resistência. O homem pergunta qual é o nome do prota. O prota responde que é Likyo. O homem fala que seu nome é Deaku e ele quer ser amigo do prota. O prota entende, mas antes, ele equipa o Deaku e o fazendo ganhar 1 de resistência. O Deaku agradece, e o prota pensa que o escudo dele precisa ser robusto. O Deaku fala que o prota pode se sentir livre para dizer o que quiser a partir de agora. O prota entende, e diz que eles devem sair dali agora. E depois que eles saírem, eles vão conseguir uma classe. Eles saem, mas de repente eles olham, e veem uma garota correndo. A garota pede ajuda, mas atrás dela tem um monte de monstros a perseguindo. O prota fala que isso é loucura e manda o Deaku correr. Ele se pergunta quem é ela, e usa o olho da mente. O prota vê que o nome dela é Junho Ryan, mas eu vou chamar ela de Ranha. Ele vê que a Ranha tem um poder mágico de rank lendário. Com isso o prota já manda o Deaku ir salvar a garota. O Deaku fala que vão ser 3 para cada um, e se pergunta se eles vão ganhar, mas o prota lembra que ela tá vindo pelo canto. Assim o prota chama a garota, e ela se esconde com eles. O monstro se aproxima, vê o Deaku e ataca ele. O Deaku defende, e o prota pula, e ataca o monstro até ele morrer. De repente o Deaku percebe algo, e manda o prota desviar pois tem mais monstro vindo. Quando o prota estava prestes a ser pego, o prota se pergunta o que aconteceu. Quem é essa pessoa e de onde ele veio? Para saber o prota usa o olho da mente. Status: nome Kim Young-sun, idade 22 anos, tendência: estrategista cuidadoso, classe: espadachim rank normal, título: regressor e altanus, espadachim início da rodada 2, aquele que falhou, aquele que suporta o fardo do sacrifício, o iluminado. O prota fica impressionado, enquanto isso Deaku e o Young-sun se apresentam. Visão geral: que incrível! Mesmo que não acredite no que está vendo com seus próprios olhos, não há nada mais a dizer. Força, agilidade e os status de constituição são impossíveis de avaliar, comparado ao jogador Likyo. Não, só de pensar em comparar os dois deveria ser algo pelo qual eu deveria me desculpar com ele. Você deveria considerar uma honra apenas por poder falar com ele.
Sorte, 23. Vitalidade, 23 lendária. Agilidade, 28 lendária. O prota mal pode acreditar, aquele cara, não é a primeira vez dele. O nosso regressado percebe que o prota tá acostumado a lutar e pergunta a quem o prota é. O Daeku fala que o nome do prota é Kyo, e diz que o Yong-sun parece ser mais experiente do que eles. Enquanto isso o prota se pergunta se também pode ver a habilidade do regressado. Habilidade espadachim especialista. Você receberá pontos adicionais em todas as ações em que utilizar uma espada. Seu dano aumentará proporcionalmente à quantidade de tempo que você gastar brandindo sua espada. Em pensamento o prota diz que ela é boa demais a ponto dele tá até com inveja. Ele percebe que o regressado tá olhando para ele, e se pergunta se o regressado descobriu que ele estava olhando sua habilidade. Por enquanto, o prota agradece e se apresenta ao Yong-sun, e comenta para ele que deve ser difícil andar sozinho por aí. O Yong-sun fala que por enquanto sim, mas ele está reunindo sobreviventes agora. Ele fez um acampamento para os sobreviventes em um lugar apropriado. Ouvindo isso o prota pergunta quantas pessoas tem nesse acampamento. Ele vai ser o mais educado possível. O Yong-sun fala que tem cerca de 30, mais os membros que podem lutar. Honestamente falando, ele realmente gostaria que eles dois viessem para o acampamento dele. Em pensamento o prota fala que o Yong-sun é um fracote. Ele só é um mediador bem intencionado porque ele é bom dando discursos. Sério? Um acampamento de sobreviventes? O prota acha uma piada pois ele não sabe que reunir pessoas desse jeito só vai ser um obstáculo. Mas, regressor de Altanus, esse cara tem uma estratégia para esse lugar. Ele pode até mesmo saber o segredo desse mundo também. Não tem motivo pro prota não manter um bom relacionamento com ele. O prota fala pro Yong-sun que vai fazer do jeito que ele sugeriu, e o Daeku pergunta qual classe o Yong-sun escolheu. Enquanto o Yong-sun responde que ele é um espadachim, o prota lembra da rainha, e estende a mão para ela. Ele fala que ela deveria se levantar, e ele ajuda ela com isso. O Yong-sun vê o prota ajudando a rainha, e pergunta quem ela é. Ela se apresenta como rainha, e o Yong-sun também se apresenta muito animado. Vendo essa reação o prota se pergunta por que ele tá tão feliz só por ver ela. O Yong-sun fala que se a rainha precisar de qualquer coisa é só chamar ele, e se algo a deixar desconfortável é só contar para ele. Mas a rainha fala que tá bem, está muito bem. O prota raciocina que o regressor de Altanus, espadachim início da rodada 2, aquele que falhou. O iluminado, aquele que suporta o fardo do sacrifício. Ele estava procurando ela? Ele é uma pessoa forte que já viu o fim desse mundo. Se esse cara voltou no tempo e está tentando mudar completamente o futuro que ele terá que enfrentar, então ele tentaria reunir tudo que possa, possivelmente, beneficiar ele. E entre esses benefícios, as pessoas também estão definitivamente incluídas. A rainha chama o prota, e agradece por ele a ter salvado. O prota fala que não foi nada. Ela se envergonha, e o prota pensa que Junho Ranha é alguém que tem um potencial explosivo como mago. Já Kim Yong-sun é um guerreiro que está ali pela segunda vez. Os dois são tesouros valiosos. O prota sorri, e pensa que todos eles devem ir juntos até o fim. KKKKKK. A cena segue para eles no acampamento do nosso regressado. O Daeku acha isso incrível, e pergunta como ele achou um lugar assim. O Yong-sun responde que encontrou por acaso, mas o prota acha que ele já deveria saber sobre isso desde antes. De repente uma mulher aparece chamando-o. Yong-sun. Ela dá uma de fofa e pergunta se ele fez uma boa viagem, além de percebe que ele trouxe novas pessoas também. Enquanto ela conversa com o Yong-sun, o prota vê que ela tem muita afeição e se pergunta quem é ela. Enquanto o Yong-sun fala que eles farão parte do acampamento agora, o prota para descobrir quem ela é usa o olho da mente. Status, nome Lee Jinhee, idade 29 anos, tendência, ambiciosa egoísta, classe, nenhuma, título, nenhum. O prota acha estranho ela tratar o Yong-sun como se fosse mais velho do que ela, já que ele tem 22 anos e ela tem 29. Ele vê os atributos dela, mas a revisão geral fala que é a pior, lixo igual ele. Parabéns jogador Lee Kyo. Você acaba de encontrar sua alma gêmea. Ela combina muito bem com o Lee Kyo, então existe uma possibilidade de vocês serem um par perfeito. Os atributos baixos dela são uma bênção, mas as habilidades latentes também são horríveis.
Não é recomendado que ela branda uma espada ou cajado. Seria uma história diferente caso ela acabasse com a própria vida em admiração por quão ruins são os talentos. Não quero ver vocês dois juntos porque seus filhos também serão horríveis. O prota fica puto pois a revisão tá chamando ele de alma gêmea, e ele se pergunta que é que escreve isso. Mas ele pensa que o mais importante é que a tendência dela que é ambiciosa e egoísta. Enquanto isso a Jinri pergunta qual é o nome deles. O Deku se apresenta e apresenta o prota, já a rainha também se apresenta. A Jinri olha para eles dois e faz uma cara estranha. O prota nota isso, e vê que ela está medindo o valor das pessoas. Ele tem uma forte constituição e está até armado, então por enquanto o Deku passa. Em comparação a ele, a rainha que está mancando por uma ferida na perna, e ele, o magrelo que a está ajudando, eles parecem estar recebendo avaliações ruins dela. A Jinri fala pro Deku que de alguma forma ela sente que ele caçou vários monstros. Mas o Deku fala que tudo que ele caçou foi graças ao prota. Se não fosse pelo prota, ele teria se ferrado pra valer. A Jinri entende, mas muda de assunto falando que foi bom conhecer eles. Então, primeiro ela vai guiar eles para um lugar onde possam descansar. Os espaços são divididos para homens e mulheres, então a rainha deve seguir ela. E fala pro prota também cuidar dela. O prota percebe que essa mulher é o mesmo tipo de pessoa que ele, e fala para ela também cuidar dele. Enquanto anda, o prota vê que esse lugar é mesmo um porto seguro. Mas não para ele, para eles. Um dia se passa. O prota acorda, e chama o Young-sun. Ele comenta que percebeu que não há muitas pessoas no acampamento que podem lutar. O prota pergunta como esse lugar está sendo mantido. O Young-sun responde que a situação não está muito boa. Eles estão quase sem comida e água. E mesmo sem ter pessoas que saibam lutar, eles têm que cuidar de 30 pessoas. E o número pode até crescer mais. O prota fala que as provisões que eles trouxeram acabarão muito rápido, e mesmo que seja assustador ter que matar monstros à frente, parece que os pesos mortos que não conseguem lutar só ficam dormindo. Nosso regressado afirma que eles não são peso morto, mas o prota fala que eles são sim e ele não está ali a trabalho voluntário. O clima fica tenso. O Deku pergunta se o prota está sugerindo que eles devem ir embora dali, mas o prota responde que não. Ele só está falando que, mesmo que eles façam o melhor ali, não há nada para eles ali. O Young-sun fica abalado, mas o prota fala que mesmo assim, ele ainda pode lutar ao lado do Young-sun e emprestar sua força, e é claro que o mesmo vale para o Deku. Nosso regressado agradece, e o prota diz que pode imaginar o que o Young-sun está pensando. Ele deve querer que todos sobrevivam e escapem juntos. Naturalmente o prota diz que consegue simpatizar com isso e entende o desejo dele, porém, o prota fala que é diferente do Young-sun. Ele não tem coragem para se sacrificar pelos outros, e não deseja muito fazer as coisas com as pessoas todas juntas. Ele não pode negar se quiserem chamar ele de egoísta, mas o Young-sun fala que é claro que existem coisas que o prota quer. Em pensamento, o prota fala que estava se perguntando o que ele faria se o Young-sun pedisse para ele se sacrificar por justiça como uma alma caridosa, mas agora ele vê que o Young-sun é mais receptivo do que ele pensou. O prota fala que de qualquer forma, ele precisa falar uma coisa. Com relação aos planos futuros do Young-sun, eles gostariam de fazer parte deles. O prota nos diz que não pode deixar seu amado regressado ficar com tudo sozinho. O Young-sun vê que o prota já sabia. E o prota fala que aquela voz estranha do começo os deu duas escolhas: atacar e sobreviver. Mas na opinião dele, a opinião sobreviver parece mais impossível de se conquistar. Talvez eles tenham uma chance se um pequeno número de pessoas monopolizasse uma grande área de recursos. Se o plano do Young-sun é sobreviver e não atacar, então a melhor decisão não seria reunir o máximo de sobreviventes que não podem lutar? Mesmo que eles sejam comidos por monstros, todos eles morrerão de fome mesmo. Isso não é uma interferência que qualquer um pode fazer? O Young-sun diz que entende o que o prota está falando, e fala que está ansioso para trabalhar com ele. No pensamento do prota, ele diz que como Young-sun é um regressado, ele só está reunindo as peças, mas fala que também está ansioso para trabalhar com ele. O prota vê que a forma que o Young-sun o olhava mudou. Ele sabe que o prota não é forte, porém, na cabeça dele, o prota pode ser visto como uma pessoa talentosa. Por exemplo,
como uma pessoa analista ou administradora. A cena corta para eles em um lugar com monstros. O Deaku bate em um monstro e chama o Young-sun, nosso regressado, para ajudar o Deaku. Salta e fatia o monstro inteiro. Vendo isso, o prota percebe que o olho da mente não conta mentiras mesmo. O Young-sun fala que tem mais alguns monstros à frente, então ele vai segurar os monstros enquanto o prota e o Deaku pegam comida. O prota diz que não teve tantos monstros nessa área do ponto inicial como ele pensou. O prota fala que o Young-sun devia estar limpando essa área de antemão, e o Deaku se pergunta se o Young-sun era um praticante de Kendo na Terra. O prota comenta que isso deve ser efeito da classe dele. Ouvindo a palavra classe, o Deaku fica abalado. O prota diz para ele não ficar nervoso, pois ele tem certeza que a classe dele será desbloqueada em breve. O Deaku se recupera ouvindo isso, mas de repente ele repara algo. O prota olha para o que aparece para ele e vê que sua classe foi desbloqueada. O prota fala que isso foi mais rápido do que ele pensou, mas ele repara que tem uma classe rara chamada Comandantes. Depois de analisar as classes, ele diz que Arqueiro é uma ótima classe para relaxar. Mago aumentaria o atributo de magia dele, que é bem baixo, só 3 pontos. A classe Comandante também é boa. O Young-sun volta e fala que a classe do prota deve ter sido desbloqueada. O prota diz para ele que recebeu a classe Guerreiro, Arqueiro e Mago como classes comuns. Além disso, ele também desbloqueou a classe rara Comandante. O Deaku fala que o prota como um comandante se encaixa super bem. Ele fala que o estilo do prota é de ser um comandante. Se ele sempre estiver liderando, eles sempre venceram. Mas o Young-sun diz que são poucas as coisas que o prota pode ganhar com isso. As outras classes aumentam o atributo dele em 3 pontos, já a comandante aumenta em 1. Ele fala que Arqueiro não é uma escolha ruim para o prota, mas o Deaku diz que o prota tem que escolher comandante. Nosso regressado fala que seria de grande ajuda se eles tivessem apoio de longo alcance, porém o Deaku insiste pro prota pegar comandante. Arqueiro, comandante, arqueiro, comandante, definitivamente arqueiro, comandante, arqueiro, comandante. Enquanto eles discutem, o prota se pergunta o que ele vai escolher, mas ele percebe que essa será a mais eficiente, e escolhe sua classe. O Young-sun e o Deaku perguntam qual classe o prota escolheu. O prota responde que não é nenhum dos dois, ele é um mago. O Deaku fica decepcionado, mas entende. Nosso regressado pergunta por que o prota escolheu ser um mago. O prota responde que foi por pura intuição, mas em seu pensamento ele fala que o Young-sun ficou triste por ele não ser um arqueiro. Mas tem um bom motivo para isso. A classe arqueira foi eliminada já que ele não é bom em usar seu corpo. A classe comandante era tentadora, mas o valor dos status que ele poderia ganhar com ela eram só 1. Mas comparado a mago, não é uma opção ruim aumentar o status de inteligência que já é alto. E além disso, aumentar a mana, que era um território desconhecido para ele. Ter um total de 3 já tem um grande mérito. Você adquiriu conhecimento básico em magia. O status de mana aumentou em mais 3 como um efeito da classe escolhida. O prota recebe o conhecimento e dá uma olhada na visão geral. Bom, de algum jeito ainda é o pior. Contudo, uma salva de palmas está sendo enviada pelo menos ter adquirido uma classe. Isso porque teria sido difícil de até mesmo sentir mana com o talento do jogador Kyo. Foi extremamente sorte seu status de mana ter aumentado em 3, porém, é recomendado que você não tenha esperanças de crescer como mago, já que sua decepção seria tão grande quanto suas expectativas. O prota concorda. Ele não esperava muito, mas ainda assim vai ser útil. Ele pergunta se o Deaku já escolheu a classe dele. O Deaku diz que ganhou a opção de se tornar um guardião ou um sacerdote, mas ele não tem ideia do que deve escolher. Os dois falam guardião, mas o Deaku fala sacerdote. Guardião. Assim ele escolhe, e fala que agora ele é um guardião. O prota pensa que agora ele é um escudo de carne oficial. O Young-sun parabeniza eles, e fala que agora eles devem voltar, mas antes eles precisam saber como vão dividir a comida. O prota diz que só 2 para eles já é o suficiente. O Deaku fala que ele pode entregar o resto para os outros. O Young-sun agradece, e a cena volta para o acampamento. Eles voltam com a comida, a Jinri vê eles, e pede ao Young-sun para ela dividir as comidas. Um homem aparece pedindo para carregar a comida do prota, mas ele olha pro homem, e o ignora.
O Deku pergunta se o Prota tá pensando em não dividir com os outros. O Prota lembra que eles não estão ali fazendo trabalho voluntário. O Deku concorda, mas questiona se isso não deixaria a reputação do Prota ruim. O Prota fala que eles devem sair por aí com espadas se quiserem comida. E talvez o Yongsun tenha os trazido para ali porque ele queria que as outras pessoas se sentissem motivadas. O Prota repara na Jinri. Agora que ele parou para pensar sobre isso, ela assume a responsabilidade de toda a parte administrativa quando o Yongsun não está ali. Um tipo de pessoa atípica, que é fraca para os fortes e forte para os fracos. Basicamente, quando o Yongsun não está ali, ela é o rei. O Prota sai caminhando pelo acampamento, e por um lado ele vê pessoas felizes comendo, por outro ele vê pessoas trabalhando. Dentre essas pessoas ele vê a rainha. E por algum motivo, ele acha que consegue entender que tipo de tratamento sua rainha está recebendo ali. O Prota chama o Deku, e manda ele entregar comida e cuidar bem dela. O Deku pergunta o porquê disso, mas ele entende outra coisa, e fala que o Prota pode contar com ele. Em pensamento o Prota diz que sua rainha deve estar tão cansada e sozinha. Eles são os únicos que cuidam dela, não são? Ela sempre se sente mais grata quando alguém a ajuda enquanto ela está se sentindo fraca e triste. Ele não está certo, rainha? Eles são confiáveis, não são? Ela quer contar com a gente, não quer? O Deku se aproxima para ajudar ela, mas um estranho aparece oferecendo pão para ela. Vendo isso o Prota para, e se pergunta quem é esse filho da Dessa forma terminamos o resumo de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Não esquece de escrever nos comentários se você quer a próxima parte dessa série. Obrigado e até a próxima.